Sério mesmo? Peraí. Acho que dá. Não lembro, peraí. Não vou tomar. Peraí. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa Cavalcante. Sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu quero contar um pouco para vocês sobre a minha abordagem, que é a fenomenologia. Bora lá? Bom, sejam bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreve, deixa o seu joinha, comenta, compartilha e seja muito bem-vindo. Nesse vídeo de hoje eu quero contar para vocês um pouquinho sobre a fenomenologia, que é a minha abordagem na psicologia, e é importante esclarecer que esse vídeo não tem nenhuma intenção de entrar no técnico da coisa, nos detalhes da coisa, mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só sobre conceitos da fenomenologia. Para começar esse papo, é importante esclarecer o que são as abordagens da psicologia. Bom, as abordagens da psicologia são a forma com que cada psicólogo tem de olhar o seu caso e o que está acontecendo com você. Eventos como, por exemplo, uma ansiedade, uma depressão, podem ser olhados de ângulos diferentes. E é como se a abordagem da psicologia fosse a lente, fosse o ângulo pelo qual o psicólogo vai olhar a tua questão. E aí é uma coisa bastante interessante da gente saber que as abordagens da psicologia vão além das mais famosas, como a psicanálise ou a terapia cognitivo-comportamental. A gente tem, por exemplo, além da fenomenologia, a logoterapia, a gestalt terapia, o behaviorismo radical e tantas outras por aí. Você já perguntou qual é a abordagem do seu psicólogo? Talvez seja interessante você conhecer mais um pouco perguntando para ele. Também é interessante a gente saber que não há uma abordagem melhor que a outra. Ou talvez você já tenha ouvido falar ou já tenha lido que a abordagem X ou a abordagem Y é melhor para o caso X ou é melhor para o caso Y. O que é importante saber é que o que é melhor para o caso X ou para o caso Y é a capacidade técnica do seu psicólogo e a experiência dele em lidar com o caso X ou o caso Y, muito além do que da abordagem dele, tá bom? Talvez seja interessante você perguntar para a pessoa que te recomendou uma abordagem em detrimento da outra, o quanto ela conhece sobre as outras abordagens da psicologia e o quanto ela leu sobre as outras abordagens da psicologia. Pois muitas vezes é mais fácil eu recomendar uma coisa a qual eu já li, a qual eu já conheço, em detrimento de outras que eu desconheço. Mas não é porque eu não conheço que elas não sejam boas também. Então, quem vai poder te dizer se a abordagem, se a competência técnica que ele tem atende ao seu caso ou não, é o profissional que está se disponibilizando a atendê-lo. E a internet está aí à disposição, leiam bastante, pesquisem bastante se vocês se interessarem, mas o mais importante é o quanto o seu psicólogo conhece daquela perspectiva, daquele ângulo que ele usa para cuidar do teu caso, de você, e o quanto de confiança e afinidade que você vai ter com o trabalho, com a experiência dele. Dito isso, é importante entender que a fenomenologia, ela na verdade é uma corrente filosófica e assim como a maior parte das ciências, a psicologia nasce e conversa o tempo todo com a filosofia. Enquanto corrente filosófica, a gente talvez precise refletir aqui sobre a ideia da evolução da própria filosofia e do momento em que a fenomenologia surge. É um momento de uma ebulição filosófica, onde muitos dos autores que eu vou citar aqui chegam a contestar uns aos outros e a serem contemporâneos. Então, sim,
Dentro da fenomenologia, a gente vai ter filósofos se complementando e divergindo o tempo todo. E quando a gente fala de fenomenologia, a gente vai ouvir automaticamente palavras como existencialismo e como humanismo. E aí eu gosto de começar pela ideia do existencialismo, que é uma mudança de um foco da filosofia, que antes buscava a compreensão da natureza, a compreensão do homem, do corpo humano, e agora o existencialismo busca um foco no ser humano, nos seus sentimentos, nas suas vidas, nas suas interrelações. E autores como Kierkegaard e Nietzsche no século XIX trazem esse foco para esta compreensão desta existência, deste projeto de vida, seguindo ali uma corrente um pouco mais voltada para o aspecto cristão, religioso, outro ateu, mas ainda os dois se ocupando do que é a existência humana e o que estamos fazendo aqui. Já no século XX, Jean-Paul Sartre também se ocupa da questão deste existencialismo humano, contribuindo com questões que vão ser muito importantes para a psicologia, como a responsabilidade que nós temos sobre a nossa existência e, por consequência, sobre a existência de todos os outros que convivem neste mesmo tempo e espaço que nós, e também a psicologia, né? A psicologia não, a ideia do absurdo, que é a ausência de um propósito existencial. Afinal, se somos nós que damos significado para a nossa vida, não há sentido a ser encontrado, a não ser o sentido que nós damos para ela. E aí o caldo entorna, porque a gente tira todos os elementos religiosos, a gente tira o que recebemos dos nossos pais, o que recebemos do mundo. E quando eu falo tira, não é que a fenomenologia ignora todos esses fatores, mas que ela está interessada em saber o como você os percebe, o como você atribui significado para tudo isso que você é e que é parte da sua história. E esse significado, ele está intrinsecamente ligado ao conceito de intencionalidade do Husserl, que também é outro filósofo e que ele vai trazer para a gente neste conceito de intencionalidade a ideia de que as coisas e os outros seres são porque nós temos consciência deles e que, portanto, nós atribuímos um significado a eles. Estes livros que estão aqui ao meu lado não têm consciência de serem livros, mas eles se tornam livros a partir do momento que eu olho para eles e dou o significado consciente de livros para eles. Tá bom, pode ter ficado um pouquinho difícil, mas no geral a ideia é essa, de que os objetos, os outros seres, eles ganham sentido, ganham significado com a nossa intenção, com a nossa consciência, e que a nossa consciência sempre já é consciência de algo. Não distante de tudo isso, a gente tem o Heidegger, que em 1927 vai escrever a obra Ser e o Tempo, aonde ele busca entender o fundamento da existência. E o fundamento da existência, ele faz todo esse trabalho negando ser um existencialista, e aí as coisas ficam muito mais difíceis para a gente compreender histórica e filosoficamente, mas ele constrói nessa obra e ele apresenta, já também em algumas outras obras, conceitos que vão ser essenciais para os psicólogos da fenomenologia, que é esta intencionalidade que o Husserl funda, e ele vai aprofundar um pouco mais nesse livro, mas principalmente desta intencionalidade da relação do homem, do ser humano com o mundo, pois o homem só é possível existir já no mundo. Não há como o homem existir sem um mundo. Ele também vai trazer para a gente o conceito de transcendência, não tem relação com nenhuma religião, não tem nenhuma relação com transe, mas tem relação
com a capacidade única que o ser humano tem de projetar-se ao longo do tempo. Então a gente consegue criar projetos e imaginar coisas para um futuro, a gente consegue navegar nas nossas memórias do passado, mas a transcendência está ligada principalmente a esta capacidade de projetar-se ao longo do tempo. E desta construção criativa, e criativa por ser única e individual, que o ser humano faz da sua existência ao longo de um tempo. Um conceito também muito importante da fenomenologia heideggeriana, que vai ser essencial para a gente, é o conceito de que tudo é possível ao homem e de que há uma única possibilidade limitante, que é a morte. Origem de nossas angústias, que ele vai remontar ao Kierkegaard, ao Nietzsche também, e debater um pouco desses conceitos. E ele vai também trazer para a gente o projeto da autenticidade e da inautenticidade, que são muito mais complexos que isso, mas para simplificar eu vou colocar a ideia da seguinte forma. A autenticidade estaria ligada à pessoa que, diante desta possibilidade limitante, ela escolhe por si mesmo todas as outras possibilidades da sua existência e do seu projeto de vida. Uma pessoa que viveria na inautenticidade seria uma pessoa que ou ignoraria este limite existencial da morte e viveria como se a morte não ocorresse, ou ainda de que esta pessoa fizesse escolhas inautênticas, fizesse escolhas que não dizem respeito ao que elas acreditam, ao que elas gostariam. Eu não podia deixar de citar aqui o Merleau-Ponty, que também é um outro autor que eu gosto muito, de que nos fala sobre esse resgate da importância do corpo, da senciência, da consciência corporal como um instrumento de estar no mundo, de ser parte dele e desta nossa existência. O porquê que isso é importante? Pois o Merleau-Ponty, ele quebra ali com alguns paradigmas da filosofia, aonde o corpo era apartado da mente, onde eles deveriam funcionar separados. Em alguns momentos a filosofia nega este corpo, coloca este corpo no lugar de pecado, no lugar de problema, e o Merleau-Ponty resgata este corpo como parte deste todo, que é a existência humana, aonde eu falo quando eu penso quando eu falo, aonde não há, neste exemplo, uma separação entre pensamento, emoção e daí por diante. Então, esta inter-relação entre os sentidos é parte da construção da intencionalidade que eu estava falando para vocês. E aí, evidentemente que eu não posso deixar esse vídeo sem falar do Frantz Fanon, que é um psiquiatra fenomenólogo negro, preto, que vai questionar tudo aquilo que foi dito por Sartre e por outros autores da fenomenologia a partir de uma perspectiva decolonialista, de uma perspectiva que considera vulnerabilidades sociais e raciais contextualizadas, pois até então todos os autores que eu citei são europeus, brancos, dentro de um contexto sócio-histórico específico. E Fanon se depara, ao longo da história de vida dele, com essas diferenças que a raça e que o próprio contexto histórico ao qual fomos submetidos propõe na existência de uma pessoa preta. E aí eu vou citar ele, para não ficar muito extenso. Se não me engano, essa citação está em Peles Negras, Máscaras Brancas, porque eu só peguei ela aqui, mas eu vou deixar a referência direitinho aqui na descrição do vídeo. E é assim: sempre em termos de consciência, a consciência
é imanente a si própria. Não sou uma potencialidade de algo, sou plenamente o que sou. Não tenho de recorrer ao universal. No meu peito, nenhuma probabilidade tem lugar. Minha consciência negra não se assume como falta de algo. Ela é. Ela é aderente a si própria. Essa frase é de muita potência, traz um outro conceito de imanência que, para não prolongar mais o vídeo, eu não vou entrar no detalhe dele, mas aqui ele faz uma afirmação também sobre as questões de alteridade que afetam as pessoas pretas. Tudo isso para contar para vocês que quando um psicólogo se apresenta como fenomenólogo, você vai entender que tem vários autores, os quais ele pode se embasar, inclusive para olhar para você, para o teu caso, mas de que essencialmente ele está se debruçando sobre os sentidos e os significados que você vai atribuir para a sua existência, vai te convocar a assumir a responsabilidade sobre isso e a proclamar a sua autonomia como autor de sua própria história, com as consequências que isso tenha. Ora, isso parece muito fácil, às vezes, para um caso de depressão, para um caso de ansiedade, mas sim, nós atendemos a autistas, nós atendemos aos esquizofrênicos, aos demais casos possíveis da psicologia, com técnicas diferentes, mas sempre com essa perspectiva muito importante de pano de fundo. Falei muita coisa aqui e eu acho que eu não consegui aprofundar nem 1/10 do que é a fenomenologia, mas eu acho que já dá pra gente começar a conversar e a você entender um pouco do porquê eu digo as coisas que eu digo ou que eu faço as coisas que eu faço. Me conta aqui se você tem alguma dúvida, algum comentário, se você quer que eu fale mais sobre fenomenologia, qual autor que você gostaria que eu falasse, o que você gostaria de saber. É isso, muito obrigada, viu? Até a próxima!